Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras. Richard Rios virou alvo do Nottingham Forest. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Xabi Alonso. O técnico do Real Madrid encheu a bola dos clubes brasileiros depois das estreias de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras no Super Mundial. São 2 vitórias de Botafogo e Flamengo e 2 empates. O Palmeiras empatou com o Porto e o Fluminense empatou com o Dortmund, levando em consideração que Palmeiras e Fluminense foram melhores do que seus adversários. O espanhol, que acaba de assumir o Real Madrid, disse o seguinte, abre aspas, as equipes brasileiras são muito boas de assistir. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense vão ser equipes difíceis. O Brasil é um grande na Copa do Mundo de seleções e pode ser grande também nessa competição aqui. Somos muito centrados nas equipes da Europa. Ficamos na Europa e pensamos que não há nada mais além disso. E estamos muito errados quanto a isso. Cheguei a contar para vocês que nos confrontos entre sul-americanos e europeus, apesar de um empate, 3 jogos e 3 empates nesse Super Mundial, lá se vão 13 anos sem que o time da América do Sul vença um europeu. Vamos ver se esse tabu é quebrado ao longo desse Mundial. Só para complementar, contar que Simone Inzaghi, ex-técnico da Inter e novo comandante do Al Hilal, também encheu a bola de clubes brasileiros, abre aspas para ele, viu o Palmeiras, viu o Flamengo e viu o Botafogo. Parece que são times magníficos. Acho que tá um pouquinho de exagero, mas é bem legal ver os brasileiros brilhando por lá. Hora de falar sobre o Palmeiras. Richard Rios virou alvo de mais um clube europeu. Pelo menos é o que garante um portal britânico, assegurando que o Nottingham Forest prepara a proposta pro Palmeiras assim que o Super Mundial terminar. Vale a lembrança de que o Nottingham Forest tem como dono Evangelos Marinakis, o magnata grego que conversou recentemente com o Palmeiras por conta de Ramon Sosa. A ideia do Verdão era contratar o atacante paraguaio do Nottingham Forest. Entre os clubes ficou tudo acertado para o pagamento de 14 milhões de euros. O negócio só não avançou porque o Ramon Sosa insiste na ideia de jogar na Inglaterra. Só para complementar em relação a Richard Rios, volante dos mais badalados do futebol na América do Sul. Ele já havia entrado na mira de Porto, Sporting, Manchester United, Tottenham, entre outros. E é exatamente por conta dessa grande procura que o Palmeiras sonha com um negócio de até 40 milhões de euros, valor que equivale hoje a uma fortuna. Importante lembrar que quando comprado, o Palmeiras desembolsou apenas 7 milhões e meio de reais. Foram 6 milhões no primeiro momento, que garantiram 60% dos direitos econômicos, e mais 1,5 milhão de reais para adquirir outros 10%. Hoje o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos e existe uma chance real de negócio a partir de julho, especialmente se as condições desses 40 milhões de euros forem atingidas. Só para completar, em relação ao Verdão, existe uma chance real de Vitor Roque perder a condição de titular. O atacante que esteve na estreia do Palmeiras 0-0 contra o Porto pode virar reserva para o confronto contra o Al Ahly do Egito. Flaco Lopes seria uma opção do técnico Abel Ferreira. Sobre o Mike. O Mike ainda tem esperança de jogar com o Abel. Até por isso eu acho difícil que o Mike saia antes do fim do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. Ainda que o Mike esteja jogando mais numa função mais ofensiva do que como lateral de fato. O Matos é o grande trunfo do Santos nessa negociação, até porque o Matos já teve com o Mike no Cruzeiro e foi ele quem o levou para o Palmeiras. É só importante lembrar que o fato de o Santos estar contratando o Igor Vinícius, segundo o próprio Santos, não o tira da briga pelo Mike, tá? Mas eu acho que o Mike vai ficar no Santos pelo menos até o fim da atual temporada. Tá? Boa noite, o Jean Eicerro e o Matheus Cunha não são o que o Palmeiras precisa. O Jean tem contra si uma acusação de agressão contra a ex-mulher. Eu acho que isso pode pesar na volta ao futebol brasileiro, tá? Sobre o Cunha, eu acho que você deve estar se referindo ao goleiro do Flamengo, né? Até porque o outro, Matheus Cunha, foi contratado pelo Manchester United em operação das mais caras. O Matheus Cunha tem contrato no Fla até dezembro e não tem negociação para renovação até agora, tá? É um nome que é muito menos falado, por exemplo, do que o Léo Jardim, mas é bem interessante, porque enquanto titular,
ele conseguiu deixar boa impressão, chegou a jogar 36 vezes na temporada de 2023. Nottingham Forest chegou a demonstrar interesse, foi buscar informações, enfim. Eu gosto do Matheus Cunha, eu acho que é um goleiro para ter no radar, tá? Sei que também falam de Albino, que é do CRB, tem outros nomes na pauta, o Brasão, vira e mexe, é alvo de especulação, mas eu acho que o Matheus Cunha do Flamengo é alguém para ficar no radar, sim, muito bom goleiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão foi o clube brasileiro que mais levou o público nas primeiras partidas, nessa primeira rodada de Copa do Mundo de Clubes? O Verdão contou no jogo contra o Porto com 46.275 torcedores. A estimativa é de que pelo menos 35 mil pessoas eram torcedoras do Palmeiras. Fluminense e Borussia Dortmund, que jogaram nessa terça-feira. Esse jogo registrou o segundo maior público em confrontos com brasileiros no Supermundial, 34.736 torcedores. Dá para dizer que em muitos momentos da partida ouvia-se o torcedor do Fluminense cantando, enquanto os alemães estavam caladinhos. Já Botafogo e Seattle, vitória por 2-1 do Botafogo com 30.151 torcedores, esse com grande predomínio de torcedores do Seattle, até porque o jogo era do time mandante dentro de casa. Para completar, para minha surpresa, o clube mais popular do Brasil, o Flamengo, foi aquele que menos levou torcedores ao estádio. Vitória do Fla contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. O jogo que aconteceu em Filadélfia contou com apenas 25.797 torcedores, só para passar o número direitinho. A grande verdade é que, em relação a público, os estádios bastante distantes de encherem, né? É também verdade que as arenas onde estão sendo disputadas as partidas da Copa do Mundo, todas gigantes, para 70, 80, 90 mil pessoas, mas os públicos entre 20, 30, 40 mil pessoas não têm conseguido levar muitos torcedores. A expectativa da FIFA é de que nas rodadas finais da fase de grupos e também no mata-mata essa ocupação seja maior. E você, como é que vê Palmeiras como o clube com mais torcedores e o Flamengo como com menos torcedores depois dessa primeira rodada de Mundial de Clubes? Para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de dois times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Hora de falar sobre os confrontos entre europeus e sul-americanos no Mundial de Clubes. Até aqui 3 jogos e nenhuma vitória dos europeus. Esses duelos começaram com Palmeiras 0, Porto 0. Tivemos outro empate com Boca Juniors 2, Benfica 2. E nessa terça-feira, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Importante destacar que os 3 sul-americanos foram melhores do que os europeus. O Palmeiras bem melhor do que o Porto, o Boca Juniors melhor em parte do jogo contra o Benfica,
e o Fluminense, para mim a maior surpresa de todos, muito superior ao Borussia Dortmund. O gol do Fluminense não aconteceu por um milagre. O Everaldo teve cara a cara com o goleiro, acabou tomando a decisão errada de tocar para o Canóbio. O Fluminense criou várias oportunidades e foi as desperdiçando. Foram 14 finalizações do Fluminense contra apenas 7 do Borussia Dortmund. O time alemão pareceu cansado e desligado da partida, resultado que manteve o Fluminense com chances da primeira colocação no grupo. Só para completar, John Arias, jogador do Flu, depois da partida disse o seguinte, abre aspas, é um erro subestimar os clubes sul-americanos. A gente mostrou hoje que é muito forte. Só para lembrar, importante dizer que times sul-americanos não vencem europeus há 13 temporadas. E você, o que pensa sobre esse início de Copa do Mundo de clubes e os sul-americanos conseguindo não perder para os europeus? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Família, então é isso. Fica aqui aquele giro de notícia para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Tá ligado quem é, né? Não preciso nem falar muito. É o Palmeiras, o Verdão. Se você viu quando o vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreva também no canal, ativa também o sininho das notificações. E é isso, rapaziada. Eu já ficando por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos.